Bom, pessoal, vamos começar com a aula de hoje, né, que é levantar requisitos do sistema, que está relacionado com a história do usuário. Lembrando, né, como é o nosso processo que a gente está usando até agora. Então, a gente está usando Scrum, a gente está em fase de iniciação, a gente basicamente já fez toda a parte inicial, que é o documento de visão, entender o problema, já pensar nas soluções, e agora a gente vai para requisitos, que seriam as histórias do usuário. Então, a gente está nesse pedaço aqui. Bom, a gente está usando o iStar ThinkBot, né, para fazer essa parte inicial, onde eu tenho a parte de levantar necessidades, desenvolver requisitos de cliente e produto, desenvolver, analisar e validar o protótipo. Basicamente, a gente vai estar trabalhando até aqui, né, tá? Porque depois, né, desenvolver, analisar e validar o protótipo, né, basicamente a gente entra em chatbot, a gente não vai estar fazendo isso daqui. Então, primeiro, né, antes de a gente começar a falar, vamos, né, dar uma recordada do que é requisito. E aqui eu tenho uma piadinha, né, sobre requisito aqui do Gilbert. E o que é requisito? Requisito é uma condição, capacidade com a qual o sistema deve estar em conformidade. Então, assim, é o que eu preciso ter do meu sistema, né? O que ele precisa ter. E os requisitos, gente, não é só requisito funcional. Então, a gente tem dois tipos de requisito. Quer dizer, existem vários tipos de requisitos, mas aqui o que a gente vai trabalhar são com esses requisitos, é o requisito funcional, ou seja, estão relacionados com a funcionalidade do sistema, o que o sistema deve fazer, em termos de função e operação, que é o que está escrito aqui, e os requisitos não funcionais. Então, todos aqueles que não estão relacionados com a funcionalidade do sistema, eles são requisitos não funcionais. Vocês vão ver que os requisitos não funcionais são muito importantes quando a gente vai montar a arquitetura do software. Então, nesse primeiro momento, a gente não está muito preocupado em requisito não funcional. Está certo que alguns requisitos funcionais, né, na verdade, podem virar um requisito não funcional, ou um não funcional requer uma funcionalidade, daí eu tenho um requisito funcional derivado de um requisito não funcional. O que são requisitos não funcionais? Estão relacionados com as restrições do sistema. Então, aspectos como desempenho, interface, confiabilidade, segurança, portabilidade, padrões, etc. Então, aqui eu vou falar para vocês, eu tenho requisito não funcional de segurança. Por conta do requisito não funcional de segurança, eu preciso de um requisito funcional, que é o quê? Logar no sistema. Então, gente, logar no sistema, colocar senha, usuário e senha, não é o requisito funcional que a gente encontra de cara. Primeiro, a gente verifica se há necessidade do requisito não funcional de segurança e a partir dali que a gente vai criar essa funcionalidade. O que eu quero na requisito funcional dos usuários é o que? É o que ele vai fazer no sistema. Não é aquilo que está relacionado com desempenho, com interface, com confiabilidade, com segurança, tá? Isso nós vamos ver depois, quando a gente estiver fazendo documento, né, de arquitetura, que desculpa, quando a gente estiver trabalhando na arquitetura, a gente vai definir esses requisitos não funcionais, a partir dali a gente vai definir se existem requisitos funcionais relacionados com isso. É importante, como estou colocando aqui, na definição da arquitetura de software e decisões de projeto. Tá? Então, hoje em dia, cada vez mais, eu preciso dos requisitos não funcionais. Antes, o que o pessoal fazia? Fazia uma lista de requisitos não funcional e copiava de um projeto para outro. Hoje eu não posso mais fazer isso. A gente vai conversar a respeito disso quando for falar de arquitetura. Tá bom, gente? Qual a característica do requisito? Ele tem que ser verificável, eu preciso conseguir verificar esse requisito. Eu posso conseguir priorizar. Ele é importante, ele não é importante, quanto ele é importante. Eu consigo colocar uma nota para ele. Ele tem que ser modificável, ele pode modificar, ele não tem que ser o que é um requisito que é parado. Né? Requisito, por sua definição, é alguma coisa que pode ser modificado e que provavelmente vai ser modificado ao longo do desenvolvimento, a partir do momento que eu vou conseguir entender melhor esse requisito. É rastreável, eu consigo saber, a partir desse requisito, o que ele gerou no meu sistema, qual é a funcionalidade ou a não funcionalidade que ele gerou e que por isso eu tenho determinada característica no meu sistema. Ele tem que ser inteligível, eu consigo entender se é um requisito que eu não consigo entender, gente, ele não é requisito. Ele não é requisito, tem que ser alguma coisa que eu consiga entender, ele tem que estar correto. Ele tem que ser completo, eu preciso saber dele todinho. Ele tem que ser consistente e não pode ser ambíguo. Eu não posso ficar com, eu acho que é isso. Acho, já esquece. Não é requisito. Requisito eu tenho que ter certeza que eu quero ter. Né? Eu preciso, né, fazer a venda automática deste produto. Eu preciso reconhecer automaticamente a face
do meu usuário. Então, isso é uma característica de requisito, ele não é ambíguo, eu sei exatamente o que ele quer, não é mais ou menos. Então, vamos lá, gente, imprimir relatório. Imprimir relatório é requisito? Não, não é requisito porque ele é ambíguo. O que é imprimir um relatório? Que relatório é esse? O que ele tem nesse relatório? Ele não é completo. Então, imprimir relatório, gente, não é requisito. Agora, imprimir não, é ter as vendas do mês, isso é um requisito. Agora, se eu vou apresentar isso num relatório, se eu vou apresentar isso em tela, se eu vou imprimir, se eu vou apresentar isso na tela, não me importa. Importa que eu preciso ter as vendas que ocorreram durante o mês. Então, vocês viram? Se isso vai virar um relatório ou não, pouco me importa. Existe a funcionalidade que eu quero ter, eu preciso ter as vendas mensais. Tá bom? Então vamos lá. Por que é difícil definir requisito? Por quê? Porque a gente não sabe o que é o requisito. A gente não sabe o que precisa ter lá. Eu preciso estudar, eu preciso ver, né? Então veja essa piadinha aqui. Ah, se nossos pacientes soubessem que doença tem, não precisaríamos de todos esses testes. Se eu não soubesse, se o paciente chegasse para mim e falasse, olha, eu estou com Covid, eu não precisaria de fazer os testes, eu não precisaria o quê? Entender o que ele tem, o que ele quer, né? E então não erraríamos tanto também, tá? Então, isso daqui está muito relacionado com o requisito, né? Tá? Tentar entender o meu usuário, o meu cliente, o meu envolvido, né? Enfim, aquela persona que eu coloquei lá é, no meu início lá onde eu defino as personas, saber o que eles querem, né? Quais são os requisitos, quais são as funcionalidades ou não funcionalidades que eles precisam ter no sistema. Bom, por que é difícil? Porque é difícil de levantar e encontrar, tá? Ele não é tão fácil, eu preciso resgatar, eu preciso perguntar, né? Então, clientes não sabem exatamente o que desejam, têm uma noção do que eles querem. Eu digo para vocês, gente, ainda bem que ele não sabe, né? Porque se ele soubesse, ele não precisaria de um desenvolvedor. Ele vai lá, chama o programador, diz o que quer e pronto, beleza, faz. Ele tem uma noção, mas todo mundo tem uma noção. Quando eu pergunto para você o que você quer, você não sabe exatamente, até você começar a pensar melhor, né? Organizar suas ideias, tá? E é isso que você vai fazer. É isso que o engenheiro de requisito faz. É isso que o desenvolvedor faz com o seu cliente. Clientes não conseguem expressar o que querem. É difícil. Já para você, quando a gente fala assim, ó, o que você quer? Você já não sabe direito. Né? Você tem que pedir uma ajuda. Pensa aí no tema da sua dissertação, desculpa, no tema da sua monografia do seu TCC. Tá? Você tem uma noção, você é mais ou menos, você não consegue expressar ainda muito bem o que é isso. Você vai conseguir fazer isso a partir do momento que você for estudando mais. E aí, aqui, o cliente, na verdade, não é ele que vai desenvolver, então ele precisa de alguém que faça isso. E aí é o nosso trabalho fazer isso. Como eu disse, ainda bem que ele não sabe, porque aí sobra trabalho para a gente. Né? Os analistas acham que conseguem defini-los melhor que os usuários. Não ouvem. Esse é o grande problema do desenvolvimento de software. Tá? Você pensa no software que você quer, não no software que o cliente ou seu envolvido deseja. Então, é por isso que a gente tem até esse artifício das personas. Quando você encarna a persona, você vai começar a pensar, né, como ele, o que ele quer. Tá? Então, essa é uma maneira de a gente conseguir se colocar na posição do usuário, do cliente, enfim, do envolvido e ver o que o nosso sistema precisa ter. Clientes e analistas acreditam que o outro sempre tem motivação política. Né? Então, tem que tomar cuidado, principalmente se você vai em empresa. Ah, não, ele faz isso aquilo lá porque ele quer ganhar dinheiro. Ah, não, ele faz aquilo lá porque ele quer se dar bem. Tá? Então, tem que tirar isso de lado. Você tem que pensar assim, eu quero resolver este problema, por isso que a gente vai lá e a primeira coisa que a gente vai ver é qual é o problema que eu quero resolver. Por quê? Porque a partir do problema que eu quero resolver, tá, eu vou ver o que eu preciso fazer e aí eu vou perguntar para o meu cliente, vou perguntar para o meu usuário, vou perguntar para o meu envolvido o que ele quer para resolver este problema. Tá? E aí eu vou olhar isso, vou garimpar e por ali eu vou saber quais são os requisitos que tem que ter o meu sistema para resolver aquele problema. Eles nem sempre são óbvios, não é fácil de encontrar, não está na cara, entendeu? Não é aquela lista que eu pego e é tudo igual. Eles podem vir de fontes diferentes, então é por isso que eu falei para vocês, não é uma única persona, são várias pessoas, são as fontes diferentes que eu vou olhar, tá? Que eu vou procurar.
Nem sempre fácil expressar em palavras claras, ela é difícil, mas como lembra lá, característica requisito, ele tem que ser não ambíguo, tem que ser completo, eu tenho que conseguir entender, né? Por quê, gente? Porque se não for isso, como é que eu vou saber o que eu tenho que desenvolver? Ele nem sempre é fácil, né? Tá? Mas eu preciso. Então, dos requisitos não funcionais que a gente vê muito aí, interface amigável. Gente, o que é interface amigável? O que é amigável para cada uma daquelas pessoas? Para uma pessoa que me enxerga direito, amigável é ter letras grandes. Em compensação, quem enxerga normal, né, de repente não quer letra grande, ele quer letra menor porque ele quer mais coisa dentro da tela. Então, assim, o que é uma interface amigável? Então, usar a palavra interface amigável não é claro. Ele é um requisito não funcional, mas aqui não dá dando uma clareza. Requisitos afetam uns aos outros, afetos são afetados por outros artefatos de software. Lembra que eu falei para você lá do requisito de segurança? Por conta de um requisito de segurança, tem que montar um requisito funcional, né, de acesso controlado do sistema, né, que aí vai lá a senha, né, e o usuário. Tá? Então, esse aqui é o requisito que afeta um ao outro. E eles podem ser afetados por artefatos de software. Eu tenho que usar o banco de dados X. Né? Eu vou usar o banco NoSQL. Por conta de usar o banco NoSQL, será que eu tenho que ter algum requisito diferente? Tá? Então, existe toda essa ligação, esse relacionamento. Os requisitos são instáveis e sujeitos à mudança. Caiu uma nova lei, mudou o processo de negócio. Tá? Não adianta você espernear, falar, não, acontece que eu já tinha mexido nisso, etc. Mas o cara não vai perder dinheiro. Mudou a lei. O que eu vou falar? Eu vou lá chegar para o juiz e falar assim, olha, não, mas sabe o que é? Que meu sistema estava montado desse jeito, é por isso que eu não posso mudar. Não posso. Então, o que acontece, gente? Se o requisito é estável, sujeito à mudança, tem que estar preparado para essa mudança. Quando ele mudar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar? Por isso, gente, que tem um sprint e eu vou fazer na medida que ele vai mudando. E se eu já tiver desenvolvido, acontece que eu tenho que saber onde está esse requisito, o que eu tenho que mudar, como que eu vou fazer. Então, eu vou fazer todo o meu replanejamento. E por isso que ele tem que ser, né, priorizável. Tá? Então, eu preciso saber qual é a prioridade dele. Né? Tá? O que eu preciso fazer, né? E por isso que eu preciso ser rastreável. Lembra que ele precisa ser rastreável? Porque a partir do momento que ele mudou, eu preciso conseguir rastrear esse requisito que mudou para saber onde que está no meu software, para eu saber onde que eu vou mudar. Né? O que eu tenho que fazer? Não é falar assim, estou desesperado em fazer um sistema novo. Não. Por isso que ele é rastreável. Então vamos continuar. Aqui, gente, uma reflexão para entender um pouquinho todas essas coisas de por que é difícil de levantar requisito, né? Então aqui, ó, claramente foi um problema de definição de requisito. Né? Um entendeu que era monotrilho, o outro não, achou que era, né, um trilho comum. Só que agora o que aconteceu? Eles já fizeram tudo isso, vão ter que planejar, vão ter que ver o que vai prevalecer. Aqui tem toda uma discussão de como é que vai fazer isso. Né? Então, isso aqui é uma comentário sobre essa figura que está totalmente relacionada com. Analise a frase e comente. Maria teve um cordeirinho. Tá? O que é isso, gente? Né? Ela teve um cordeirinho bebê, né? Ela pariu um cordeirinho, então a Maria é uma ovelha. Ou a Maria teve um cordeirinho que ela tinha o cordeirinho lá que morreu, né? Quando ela era pequena, né? Criança, ela teve um cordeirinho. Tá? Então isso é o quê? Não pode, a gente não pode definir as coisas de modo ambíguo. Eu tenho dor de barriga por causa de um cachorro do vizinho. Né? O que é? É porque o cachorro do vizinho te atacou? É porque o cachorro do vizinho faz bagunça? Por que ou porque meu vizinho é um cachorro, né? Tá? Ele é um desgraçado, né? Tá? Então, assim, você viu que isso aqui é ambiguidade, né? Não está claro, né? Tá? E para terminar, eu gostaria que vocês lessem esse texto. Quem não escreve bem, perde o trem, tá? Ele está lá no arquivo geral, né? Tá no canal geral, arquivo, material de aula e material de apoio. Dá uma lida que vocês vão ver, é muito engraçado, é muito interessante, isso faz a gente pensar bastante e como a gente tem que definir requisitos.